Quando você for morar no outro país ou outra região, bem provavelmente você vai achar alguma coisa estranha na cultura dos outros. Então, esse vídeo eu vou falar algumas coisas físicas que eu vi e eu acho muito estranho, às vezes até hoje. Oi gente, eu sou a Cici, sou chinesa da China mesmo, que eu sempre falo, mas já moro aqui no Brasil vai chegando 9 anos, mas ainda 8 anos e meio. Se você é novo no canal, já se inscreve, e se você quiser aprender chinês, a gente tem um e-book com mais de 100 páginas, você pode clicar no izinho para baixar. Então, sem enrolação. Primeira coisa, depilação. Eu tenho uma história muito boa com depilação. Na China, a gente não tira muito, realmente, não tira muito pelo daqui. Muitas meninas chinesas é engraçado, tem muito pouco, nem precisa tirar. Mas mesmo que tem bastante, também não é tão comum tirar. E no lugar íntimo, eu nunca ouvi falar as pessoas tiram o pelo do lugar íntimo. Então, isso pra mim, né, é uma surpresa. Mas depois eu fiquei entendendo por quê. Pelo menos pra mim, quando você veste biquíni aqui no Brasil, ele é muito, muito pequeno. Então, se você tem pelo no lugar íntimo, não é muito bom. Então, às vezes precisa tirar mesmo se você, né, importa. Claro, se você não importa, não tem problema. Igual na China. Na China, a gente não tem esse biquíni tão pequenininho, né, o fio dental. Então, lá não tem problema. E eu nunca ouvi falar quando eu tava na China. Esse ano eu lembro, eu falei, vamos ligar pra um lugar, né, de depilação pra perguntar como é tirar pelo, quando gusta. Na verdade, o que eu quero mais saber se dói. Eu sei que com certeza dói, mas tipo, quanto ele dói. Aí eu liguei pra esse lugar, pesquisei na internet e aí eu perguntei, mas se ele dói? Aí sabe o que a mulher me respondeu? Ela falou, você já tem filho? Eu falei, não. Aí ela falou, é menos dor do que o parto. Eu falei, ok, então obrigada, tchau. Ela tá comparando depilação com o parto. Eu não sei se é de verdade, porque eu nunca fiz. Então, eu fiquei muito assustado, gente. Se for realmente tanto dor, será que muitas pessoas faz com esse dor? Talvez serve para, tipo, uma prática para seu parto, né? Também, não sei. Mas, enfim, eu desisti porque eu acho que eu não quero sofrer tanto para uma coisa que, na verdade, não importa tanto. Pessoal, quero saber a opinião de vocês. Eu não sei se homem faz, mas acho que muitas meninas faz. Deixa um comentário comigo o que você acha sobre depilação. Não sei se é um assunto meio delicado ou não. Enfim, deixa um comentário se você quiser me dar sua opinião. Segunda coisa, na verdade é uma coisa que me dá raiva mesmo. Tomada. Eu descobri isso agora, não sei porquê. Eu acho que antes só me incomodava, mas eu não descobri. A tomada no Brasil existe tipo 1000 tipos. Dizem que todas as tomadas vai trocar para aquele de 3, assim, quase no mesma linha. Só que existe um monte de apartamento antigo, existe hotel. Não vai derrubar todos os apartamentos ou lugares antigos. Então, ele vai existir por muitos anos também. Por exemplo, na minha casa existe todos os tipos de tomada. Tem tipo assim, tem tipo assim, tem assim. Não consigo entender. E aquela coisa de padronizar para essa coisa de 3 pontos. Bom, acho que para novos apartamentos talvez serve, mas não todas as coisas que você compra tem tomada assim. Eu acho que todas as casas, fala sério, sua casa com certeza tem um monte de adaptadores diferentes e é meio obrigatório você usar adaptador na sua dia a dia. Bom, gente, eu quero saber o que vocês acham. Vocês também ficam bravos com esses 1000 tipos de tomadas? O que você acha? E será que existe algum motivo para isso? Deixa um comentário comigo, por favor.
Sabe aqueles bebedouros, assim, que você precisa fazer assim, beber? Eu não consigo beber água, não tenho essa habilidade. Acho que existe em alguns lugares públicos, especialmente no parque, né? Tem bastante. Pelo menos aqui em São Paulo, não sei na sua cidade se tem muito esse tipo de bebedouro. Mas eu nunca vi na minha vida quando eu tava na China. Porque lá, assim, primeira coisa, lá as pessoas têm o costume de levar próprio copo. Então isso ajuda muito. Então quando você quiser beber, você abre e aí você pega com o seu copo. Então quando eu vim aqui uma vez, acho que no início, aí me mostrou esse bebedouro e aí eu tinha que ver muita pessoa bebendo e aí vendo tipo como colocar a cabeça, como abrir, porque não é tão fácil você achar aquela botão, né? Às vezes você fica molhado seu rosto se você não consegue, né? Tipo, colocar exatamente sua boca naquele lugar. Então eu não acho muito fácil usar e eu não acho muito higiênico também. Talvez você pode pegar seu copo e levar e pegar água lá. Enfim, essa é uma coisa eu não entendo muito bem também. E eu não acostumo com esse bebedouro. Eu não sei se eu vou acostumar. Vocês já beberam nesse lugar? E o que vocês acham? Quarta coisa é privada. Na China que tem privada estranha. No Brasil a gente tem privada normal. Eu acho que muitas pessoas estão pensando isso. Existe dois tipos de privada, na verdade. Não existe o que é mais normal, o que é menos normal, porque tem dois tipos. Um é o que a gente tem, né, aqui no Brasil, é que você fica sentado. Outro é igual muitos lugares na China, que é você ficar agachando. Hoje em dia, na verdade, na China, os apartamentos novos, para se você ainda não sabe, existe sempre dois banheiros, um com a privada ocidental, posso falar, sentada, e outro privada agachando, que é mais tradicional da China. E geralmente esse privada, assim, sentada, é para a suíte, ou seja, banheiro que só você ou você e seu companheiro usa, porque é mais íntimo. No final das contas, você precisa tocar a bunda no lugar que já tocou outro ponta. Mas no lugar público, por exemplo, na sala de estar, que mais pessoa vai usar, geralmente coloca esse banheiro aganchado, porque você só precisa aganchar e não precisa tocar em nada. Se você vai para shopping, sempre tem um ou outro esse tipo de privada ocidental que você pode sentar, mas quase ninguém usa, porque é por causa de uma coisa higiênico também. Tudo bem, aqui tem alguns lugares até serve aquela papel, né, que você pode colocar em cima para você não tocar a ponta, mas a maioria dos lugares não tem. Se você não quis tocar na privada, você vai precisar ficar naquele gesto meio aganchado, mas não pode aganchar muito porque você vai tocar, então fica tipo meio ponta para cima. Para mim não é muito conveniente. Eu acho que tipo no lugar público poderia servir esse banheiro de aganchar, mas claro, todo lugar tem o diferente. Na China, os chineses já acostumou desse tipo de banheiro e consegue aganchar. Eu já tenho aluno que vai para a China, vai para o lugar público e não consegue aganchar, porque nunca precisou, né, na vida, então aganchar também tornou uma habilidade. Então isso eu acho interessante. Para os brasileiros é estranho, a privada na China, e para os chineses, no lugar público no Brasil também é estranho esse privada ocidental. Vamos aprender duas palavras. Como falar privada ocidental? A gente chama maton. Maton. Tom significa um balde. Final das contas, parece muito um balde. E aquela privada que fica tipo no chão, que você precisa aganchar, a gente chama duance. Duance. Ce é banheiro e duan é aganchar, ou seja, um banheiro que você precisa aganchar. Duance. Então, se você for para a China para alugar um apartamento, pode perguntar se eles têm maton ou não. Quinta coisa é catraca de ônibus. Não é muito prático essa catraca, especialmente quando tem muita gente. Não sei se você é uma pessoa que usa muito ônibus, mas eu usava muito porque você só pode entrar em frente. Aí quando você entrar em frente e se já tá cheio de gente, tem várias pessoas ainda não passou catraca e você precisa descer logo, você vai precisar passando seu bilhete único para ele passar e tipo dar uma volta à catraca. E esse catraca não é
uma coisa pequena, é uma coisa grande e muitas vezes ainda com um cobrador ao lado. Então eu não sei realmente por que existe isso em um ônibus. No metrô tudo bem, porque não tem cobrador ao lado. Você precisa passar a catraca. Isso tem em todos os lugares. Mas o ônibus, se tiver um cobrador já no meio, eu não acho que precisa um catraca. Os ônibus na China, na verdade, nem existe cobrador, né? Só tem um motorista e o motorista mesmo, ele é o cobrador. Porque quando você entrar em frente, também você entra na frente, já tem um lugar de, assim, cobrar. Então você vai, tipo, passar seu bilhete único já quando você entrar na entrada. Sobe a escada, pi, aí entra. Sim, claro, quando tem muita gente também vai formar uma fila mais pra fora. Mas dentro do ônibus é muito difícil você ficar esperando ou passando, né, o bilhete único para entrar. Quando o ônibus começar a andar, porque todo mundo já conseguiu entrar e conseguiu passar o bilhete único. Então eu não sei se vocês já pararam para pensar se essa catraca faz sentido no ônibus. Eu não sei também se toda a sua cidade, porque eu moro em São Paulo, acho que no Rio também tem catraca. Eu não sei se tem só em cidade grande, né, ou outras cidades menores, como seria um ônibus. Enfim, na minha opinião, acho que esse não é necessário. E vocês? E a sexta coisa, aproveitando que eu tô falando catraca, existe outra catraca, acho que me deixa mais frustrante quando eu vi que ia entrar no banco. Essa porta é muito difícil você ver na China, nem no hotel, na empresa, esses lugares tem. Mas aqui é muito comum, né, na entrada do banco. Pior, você precisa deixar todas as suas coisas, um cantinho ao lado, aí para você entrar. No início, para mim, era difícil porque, assim, eu não sabia como funciona e ninguém está me falando que você precisa deixar, porque o segurança está dentro. E aí ele fica me fazendo mímica, mas eu não entendia o que eu preciso fazer. Então, eu deixo o celular, aí vai lá, chave, vai lá e falta mais uma coisa, moeda, mais uma coisa. Então, muitas vezes eu deixo, tipo, bolsa inteira, assim. Só que se você tá com uma mochila, não dá pra deixar uma bolsa inteira, né? Enfim, eu acho que isso dificulta muito. Se você é brasileiro, talvez já entende como funciona, mas para um estrangeiro realmente é um pouco inconveniente. Nossa, essa palavra é difícil. Sétima coisa é linha de ônibus. Eu não sei como funciona na sua cidade, você pode me falar depois, mas em São Paulo, a linha de ônibus eu acho um pouco confuso. Eu, no início, né, eu decorei uma ou duas linhas de minha casa para onde eu trabalhava. Só que teve algumas vezes que eu inventava. Fala que eu inventava, falou que eu vou pegar esse ônibus porque esse ônibus parece que vai para aquela direção da minha casa. O ponto de ônibus, ele não vai te mostrar quais pontos eles vão passar, porque ele vai, tipo, mostrar ou duas ou três avenidas principais que ele vai passar, só que não todos. Então você não tem como saber onde exatamente ele vai parar. E se ele vai parar perto da sua casa mesmo. No primeiro ano eu inventava pegar outros ônibus e todas as vezes deu muito ruim. Eu parei em um lugar tipo muito desconhecido que me deu muito medo, porque era noite. Eu não sei se você é estrangeiro ou você é brasileiro, essa coisa de ônibus, linha de ônibus te incomodava ou te incomoda também. Por exemplo, na China, o ônibus é muito parecido com linha de metrô. Aqui é mais difícil. Se você sair para passear, se você quiser voltar de ônibus, hoje em dia você pode usar algum aplicativo, mas antes não existia. Então, ou você perguntar para alguém qual ônibus passa a rua exata, mas eu acho que muito poucas pessoas vão saber, ou você tem que colar algumas linhas de ônibus e você testa a sua sorte. Última coisa é lombada e asfalto. Primeiro, lombada, assim, não existe na China. Para mim, essa montanha, para mim, nunca tinha visto antes. E asfalto, eu acho que também tem a ver com montanha, porque isso foi minha mãe que falou. Quando ela veio aqui, ela falou que, nossa, é engraçado, a rua de vocês é tudo tipo uma montanha, no meio mais alto e aí vai descendo para tipo lado de calçada, né? Fica assim. Eu perguntei
perguntei, né, para o Lucas, para outra pessoa, falou, por que aqui rua não é reto, né? É assim. Aí depois falou que é porque realmente São Paulo é uma cidade que tem muitos anos. E aí quando precisa restaurar a rua, então vai colocar asfalto em cima. E aí vai ficando alto no meio e baixo ao lado. Talvez inicialmente ele era reto, só que com o tempo ficou assim. Então essa é uma das coisas também me estranhei. Como eu não dirijo, me estranhei muito menos do que outras coisas. Então esses foram 8 coisas que me estranhei no Brasil. Alguns eu já acostumei, alguns ainda não. E eu acho muito comum, né, que você estranha algumas coisas quando você mora no outro país. Não estou aqui para reclamar, eu só acho diferente e eu só achei diferente e estranho, ok? Aqui eu quero recomendar 2 vídeos. Aqui em cima é 5 pontos negativos da China e aqui embaixo 5 pontos negativos para o Brasil. Vai lá assistir e me fala o que você acha. 好吗？再见。